Hoje é a 21ª aula do curso Terapia O Caminho Infinito. A gente está com 4 pessoas novas na sala. E a gente está no capítulo 5, a alma. A gente está aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto parágrafo do arquivo PDF, seja na internet ou em encadernado, né? Para quem tem o livro original, que páginas são? Vamos ver se eu marquei. É no começo do capítulo 5, a alma. Eu falo o parágrafo, se você acha aí. Aqueles, contudo, que estiverem demais envolvidos. Página 68. Para quem tem o livro original, página 68, né? Do Caminho Infinito. Então, do que a gente trata nesse curso? A gente acompanha aqui esse livro, chama O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. Ele tem mais 4 livros, que é A Cura pelo Espírito, O Trovejar do Silêncio, Praticando a Presença. E tem mais um que parece que chama Setas no Caminho, isso no português, né? No inglês ele tem mais de 30 livros. Ele faleceu em 64, ele começou a compreender muito de mecânica quântica, que naquela época falava mais metafísica, e ele sempre estudou as escrituras e estudou sábios, videntes, profetas. Ele queria descobrir coisas que eram um desejo que vinha de dentro dele, partir em busca dessa compreensão, que ele já intuía que era uma compreensão na consciência, não era um milagre que realiza por uma coisa que se espera do externo, que era um estado de consciência que se desenvolvia. E para quem sabe analisar a Bíblia com olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebe que não é bem só aquilo que está ali, tem muita coisa nas entrelinhas, que foi o processo que ele ensinou para os apóstolos. Não vou dizer que a gente ensina isso aqui, né? Porque isso não se ensina para ninguém, dá para explicar, mas só se pode aprender sozinho, porque depende de disciplina, depende de dedicação, depende de estudo, depende de uma mente aberta e uma capacidade de análise de várias coisas que nós temos hoje aí em evidência na sociedade, que é mecânica quântica, né? Explicando que tudo é consciência e não o misticismo ou o esoterismo quântico, nem nada relacionado a isso. Mecânica quântica de verdade, que também não é a mecânica quântica dos materialistas, que acham que tudo só é formado de átomos e não existe mais nada para se explicar além disso. É a mecânica quântica que explica o Amit Goswami, os cientistas do filme Quem Somos Nós e algumas outras pessoas que têm grande conhecimento no assunto. Então não tem como a gente não relacionar esse conhecimento de despertar, essa expansão de consciência, que é a compreensão de que tudo é consciência, é o que a mecânica quântica explica, não tem como não relacionar isso com os ensinamentos das verdades das grandes religiões, né? Embora muitas das grandes religiões estejam com uma visão, não vou dizer errada, mas incompleta. Falta expandir, enxergar um pouco mais além e assumir responsabilidade pela transformação desse nosso planeta, porque se essas religiões enxergassem isso, elas estariam unidas com esse propósito. Então é desse assunto que a gente trata aqui. Mecânica quântica, a questão da fé de fundo emocional, que as religiões, não estou falando todas, então não posso enumerar nenhuma, porque seria criticar. E a gente não deve criticar, a gente deve construir opinião, né? Somar esforços, esclarecer, ajudar a explicar que é tudo a mesma coisa. Só que existe uma seriedade muito maior em assumir responsabilidade pelo que eu penso, sinto e faço com a minha vida, porque reflete não só na minha, mas na dos outros e na de toda a sociedade. Então esse é o assunto que a gente trata aqui nesse curso, que chama Curso Terapia O Caminho Infinito, onde a gente explica um pouco de psicologia, a psicanálise mais a fundo, que é a minha área, e o processo de psicanálise da alma, que é o acompanhamento da catarse. Porque o que é catarse? Catarse é a transformação interior, é a mudança do ponto de vista que eu tenho diante da vida. Isso, para mudar esse ponto de vista, eu tenho que mudar crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Coisas que eu entendia que era verdade e agora eu entendo que eu sabia a verdade 1/3 ou metade ou menos ainda. E aí eu escuto uma explicação que faz mais sentido. Então, para abandonar a crença no que eu tinha antes, que me trazia uma certa segurança, eu preciso expandir a consciência.
expandir essa consciência e trocar essa crença por uma crença mais completa, que não é uma crença, é uma evidência, não vai causar prejuízo nenhum na crença anterior, porque só vai potencializar a capacidade de agir, de ser feliz e de acreditar no Deus e em si mesmo, né? É uma macrovisão do sistema religioso que existiu até hoje no planeta Terra. É essa a explicação que a mecânica quântica traz. Então a gente vai dar continuidade aqui no capítulo 5, a alma, já é a 21ª aula. As outras, amanhã vai subir a aula 16, então todas vão para o YouTube. Até a aula 10 é áudio e depois são vídeos. Não é só a aula 15 que perdeu o vídeo, teve que virar áudio também, mas são todas com áudio e vídeo agora. Então quem gostar do assunto e quiser acompanhar desde a primeira, é só baixar o livro arquivo PDF gratuito na internet ou imprimir e encadernar, porque esse livro aqui a editora imprimiu, a editora liberou para esse procedimento, devido à importância do assunto. E aí pode acompanhar em casa, desde a aula 1, aula 2, porque a gente lê poucos parágrafos por aula, mas são muitos comentários, né? E as perguntas estão abertas a todo instante. Fiquem à vontade. Então a gente retomando aqui, esse parágrafo tinha sido lido e explicado brevemente. Eu vou explicar mais um pouco sobre ele e a gente retoma. Eu vou ter que voltar no parágrafo anterior para dar mais sentido. Escondida mais profundamente, embora no alcance de nossa consciência, jaz a alma com suas faculdades. Quando tocamos tais poderes da alma, estes emanam do nosso interior e atingem todos os caminhos da nossa vida cotidiana, trazendo inspiração, beleza, paz, alegria e harmonia para cada instante da nossa existência, e revestem todos os acontecimentos da vida com amor, compreensão e sucesso. Se a gente for entender um parágrafo desse, sem essas compreensões que a gente traz aqui, sem compreensão do que a mecânica quântica é aval de que a onipresença é o vácuo quântico e nós somos manifestação dele, e tentar olhar só com o olhar religioso limitado, fica parecendo uma falsa promessa. Porque muita gente frequenta muita igreja há muito tempo com essas promessas e não tem resultado nenhum. E aí qual é a desculpa que se dá? É para depois que você morrer. Só que quando a gente troca de dimensão, a gente sai dessa para outra com o mesmo nível de consciência que tinha nessa. Então qual foi o nível de consciência que eu galguei nesta? Por esforço, desejo, vontade, porque eu queria não sofrer por estudar, mas melhorar a minha consciência como reflexo da maturidade interior. Isso se reflete na vida exterior da pessoa. É isso que o Joel trata, é isso que a mecânica quântica séria explica, né? Porque poder do pensamento não existe. Existe alinhamento com o poder divino, né? O poder do pensamento é a falácia de pensar positivo acreditando que tudo vai dar certo. Mas qual é a crença mais profunda que eu tenho em mim? É no Deus externo que ajuda porque eu faço barganha com prece? Ou é uma paz que eu cultivo dentro de mim? Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Então, explicando brevemente esse parágrafo, só fazendo essa comparação, que isso aqui é sério e funciona, mas precisa haver transformação interna e expansão de consciência para a compreensão de que nós somos manifestação da onipresença, e como o Joel diz, Deus está mais perto de nós do que o nosso próprio fôlego. Aí eu começo a refletir sobre isso, adquirir conhecimento. Refletir sobre isso, adquirir conhecimento. Porque medo é a ausência de Deus, gradualmente a minha emoção tem que amadurecer na direção da segurança. Quando eu sinto segurança, eu não emano mais carência e minha vida tende a andar para a frente. Porque eu aprendo a não procrastinar, gastar o tempo com o que não interessa, né? Porque eu alimento o meu emocional com o conforto do que estiver ao meu alcance para não tornar a minha vida mais difícil. Porque o que é tornar a vida mais difícil? Trabalhar mais e estudar mais, porque sem isso não se chega a lugar nenhum. Então nós vivemos numa sociedade medíocre e não existe outra palavra para isso. Infelizmente, até hoje eu peguei bem leve, mas de vez em quando tem que falar um pouco mais claro, né? Porque a juventude precisa despertar para esse conhecimento. Se a juventude demorar um pouco mais, quem que tem que despertar para esse conhecimento antes?
Não dizendo que as igrejas não funcionem, as técnicas não funcionem, os esoterismos não funcionem. Mas esse ponto de vista leva a compreensão de todos para um patamar superior de consciência. E é só assim que o planeta Terra vai se transformar. Porque esse assunto agora vai ser explicado rotineiramente e incansavelmente por 10, 20, 30, 50, 100 ou 200 anos, não importa. Hoje no Bem-Estar de Manhã, estava falando na Globo sobre os benefícios da meditação. Então aí a Rede Globo fala, as pessoas começam a levantar o ouvido. Passa no canal, passa no outro. É um assunto que eu explico muito sobre ele, eu ensino meditação, processos respiratórios. Só que isso é só um treino para a gente relaxar, baixar um pouco dos hormônios do estresse, para poder começar a praticar a disciplina da alma com mais facilidade, que é essa transformação, né, de vivenciar o Sermão da Montanha no dia a dia, que é 100% igual vivenciar a compreensão da expansão de consciência através da mecânica quântica. Porque o que é o tal do segredo, que era falar, sei lá, pensar positivo, né, explicando sério. Se eu tenho certeza nas minhas emoções que as coisas acontecem, elas acontecem. Só que eu tenho que estar direcionado para uma determinada área, para uma determinada ação, para um determinado propósito. Se não tiver propósito, ação, vontade, trabalho, não tem como acontecer nada. As coisas se manifestam porque a máquina sociedade foi feita para funcionar dessa forma em benefício próprio e de todos. Então cada um que é menos um problema na sociedade, ele não é mais problema na sua vida, ele é menos um problema na sociedade, ele é exemplo de transformação para o outro. A sociedade é contra a mecânica quântica, não é? É por causa do desconhecimento, é uma coisa ainda, embora o conhecimento de mecânica quântica de 70 anos para cá tenha sido cada vez mais aprofundado, e é por isso que agora ele está tão em evidência e virou até moda, né? Porque todo mundo é qualquer coisa quântica agora. Todas as teorias esotéricas e místicas têm alguma coisa plus agora com quântico. E isso aí ainda é o pensamento mágico do pensamento positivo, da magia, da ferramenta ou do amuleto. E a questão é consciência, o que eu sinto e o que eu faço com a minha vida. Então, retomando aqui, senão teria mais explicações para dar, para a gente elucidar sobre esse primeiro trecho aqui, mas a gente precisa dar sequência. Aqueles, contudo, que estiverem demais envolvidos com as dores e os prazeres dos sentidos, não chegarão, com certeza, até o reino da alma. Ao longo da história, este convite para se dessedentar na fonte de águas vivas foi estendido a toda a humanidade, e todas as gerações têm produzido muitos homens e mulheres que encontraram a eterna paz e juventude dentro de si mesmos. E assim, sempre surge aquele que bebeu mais profundamente na fonte da alma, e todos estes videntes sempre deram notícias do reino interior e da vida que pode ser vivida pela graça. É o estado de despertar da consciência, a tal da iluminação espiritual, essa graça que agracia a pessoa porque ela teve a compreensão da onipresença de Deus, então ela é uma com eu e o Pai somos um. Esse estado de consciência ele pode ser cultivado pela compreensão desse assunto, estudado, né? Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que não é buscar o reino de Deus ser submisso ao sofrimento durante toda uma vida, achando que quando morrer vai encontrar com Jesus Cristo. Cristo é estado de consciência. Então seguir Cristo é seguir ao pé da letra a lição do Sermão da Montanha. Porque se seguir aquilo ali ao pé da letra, a vida da pessoa transforma. Porque ela nunca mais vai se opor ao maligno, nem tirar a espada da bainha, e nunca mais se sabotar, nem temer a nada. Ela reconhece o perigo, mas ela não teme o perigo, porque ela está com Deus, ela sente isso em suas emoções. Então a gente aprende a construir isso, compreendendo até processos respiratórios, meditação, entendendo um pouco sobre o sistema hormonal, como é possível atingir um estado de consciência desse, na onde não houver adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse, e houver um alto grau de dopamina, serotonina, ocitocina, norepinefrina, endorfina e mais algumas substâncias, a pessoa vive um estado de êxtase permanente, é uma segurança e confiança. Então, a compreensão no intelecto proporciona essa mudança hormonal paulatinamente, porque eu vou aprendendo a transformar e ter essa visão da vida. Consciência da onipresença.
Ah, não é só eu entender que Deus está em todo lugar, não. A gente tem que acessar Ele na nossa consciência. Isso é possível aprender. É isso que o Joel ensina. Então, quando ele diz aqui, ó, aqueles contudo que estiverem demais envolvidos com as dores e os prazeres dos sentidos, não chegarão com certeza até o reino da alma. Ou seja, aquele que fala, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para isso. Não, leitura eu não gosto. Né? Ah não, palestra dá muito trabalho. Ah não, minha vida está boa assim mesmo. Ah, eu não preciso disso, eu acredito em Jesus Cristo. Ela acredita que Jesus existe. E ela aceita Jesus, mas na cruz. Não no comportamento dela. Não na emoção dela. Porque o meu jugo, que é leve e suave, é uma coisa que deve ser assumida para mim. É fácil? Não. Pode parecer uma cruz no começo. A gente atravessa um deserto. Mas conforme a compreensão vem, em algum tempo, eu não sou mais atingido pelas desarmonias externas, porque eu estabeleço uma nova realidade emocional no meu cérebro, através da neuroplasticidade, né? Construção de novas redes neurais, estado hormonal que muda. É a libido que se manifesta, o equilíbrio das glândulas, a saúde que se restabelece. Por isso que a meditação restabelece a saúde, e tem tanta gente falando de meditação, porque a meditação é a verdadeira oração, é o silêncio. No começo é muito difícil, porque é difícil ficar sozinho, e sozinho com um monte dos próprios pensamentos. Mas essa é a prática, quando eu adquiro o silêncio com o treino, enfrentando a mim mesmo, porque eu estou enfrentando o ego, né, os meus desejos, temores e dúvidas. É tudo isso que vai gerar um monte de pensamento quando a gente começa a treinar meditação, mas a prática respiratória proporciona o domínio da mente automático. Uma coisa está ligada à outra. Então ele diz aqui, ó, que quem perde muito tempo com os prazeres e os sentidos do mundo não chega com certeza até o reino da alma, porque não coloca a busca pela experiência real de Deus em primeiro lugar. Não significa que ele deve abandonar o resto do que ele vive. É mesclar isso com todo o resto da vida cotidiana. Você não vai aplicar onde? Não é? Como é que vai amar o próximo como a si mesmo? Tem que aprender a amar a si primeiro e depois começar a aprender isso para tudo que existe, porque tudo que existe é manifestação de Deus. Então, quando a gente tem discórdia com qualquer outro ser humano ou qualquer situação na sociedade, nós estamos indo contra Deus. Porque uma sociedade defeituosa, ela só é defeituosa porque ela é manifestação de seres que não têm consciência da onipresença de Deus, porque senão eles estariam alinhados com Deus, estariam transformando essa sociedade no reino de Deus. Diz aqui, ó. Ao longo da história, este convite para se sedentar na fonte de águas vivas foi estendido a toda a humanidade. E todas as gerações têm produzido muitos homens e mulheres que encontraram a eterna paz e juventude dentro de si mesmos. Mas esses muitos homens e mulheres, diante de 7 bilhões de pessoas, não são quase nada. Então agora, a mecânica quântica dá aval para muitas explicações, muitas peças que faltavam no quebra-cabeça religião, para que o ser humano compreenda a sua própria divindade. E assim sempre surge aquele que bebeu mais profundamente na fonte da alma, e todos estes videntes sempre deram notícias do reino interior e da vida que pode ser vivida pela graça. Aquele negócio que quando aparece um santo e o tal do santo fala, não sou eu, mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele viu beato, carola e chato e celibatário e pobre? Não, ele entendeu que Deus é riqueza, que Deus é amor, que Deus é manifestação, que Deus é abundância. Existe um tabu dizendo que para entender espiritualidade eu devo ser celibatário, eu não posso ter contato sexual, não posso ter prazer sexual e não posso gostar de dinheiro. Por isso que as pessoas preferem adorar o Jesus só na cruz e viver do jeito que for, que conseguir, aos trancos e barrancos. Porque quem alimenta a zona de conforto, né, não direciona a libido para prosperidade e crescimento. Por isso que a nossa sociedade tem tantos problemas e tem tanta pouca gente com a maior parte do dinheiro na mão, e são eles que dominam. Nem todos são ruins, mas a grande maioria do poderio no planeta Terra é político, e daí eu não preciso falar mais nada, né? Qual é o exemplo que eles nos dão hoje? Então ele diz que sempre tem alguém que bebe mais fundo, né, que se sedenta mais fundo nessa fonte da alma, é buscar essa compreensão e passar a praticar isso. Isso transforma o ponto de vista da pessoa. E a pessoa não precisa estudar massivamente. Se ela estudar
meia hora, 40 minutos por dia de leitura e assistir a cada 3 dias uma palestra de 1 hora e meia, ela começou o caminho dela? Começou. Aí ela aprende um pouco de processo respiratório, meditação, porque são minutos, não é para virar monge. E isso ajuda a transformar a realidade emocional dela. Ela vai com isso, tendo ferramenta e condições de reinterpretar a realidade, que é o que o Joel mais fala no seu livro, né? Ó, por outro lado, muitos respondem que tem grandes encargos, uma vez atingido... Aqui não, peraí. Voltando. E assim sempre surge aquele que bebeu mais profundamente na fonte da alma. E todos estes videntes sempre deram notícias do reino interior e da vida que pode ser vivida pela graça. Que graça que é essa? Que milagre que é esse? É o milagre de ter dentro de si a sensação da graça, é ver graça na vida, né? Da vida que pode ser vivida pela graça, uma vez atingida esta consciência. Então, até atingir essa consciência, a gente vive o que chama disciplina da alma. Embora tenha disciplina no nome, não vai causar transtorno. Vai tirar a pessoa da zona do conforto. Vai ensinar ela a parar de sofrer e vai tornar ela produtiva na vida dela. Não é para ficar em casa rezando muitas e muitas preces, esperando que o milagre ocorra porque ela reza demais. Não, o milagre ocorre porque ela age demais. Por outro lado, muitos respondem que têm grandes encargos humanos, que lhes ocupam o tempo todo. Outros despendem tempo demais no prazer dos sentidos, passatempos e recreações. Outros ainda estão ocupados em realizar e adquirir. Realizar e adquirir é empreendedorismo. Ganhar dinheiro de alguma forma, né? Como em vez de que uma coisa é ganância, outra, eu sempre esqueço, como é que é o outro negócio lá que o Cortella fala? Ambição. Ambição é querer mais e melhor. É que é sempre para lembrar que vem do Mário Sérgio Cortella. Ambição é querer mais e melhor. E ganância. Ganância é querer de qualquer jeito ou a qualquer custo. Com ansiedade, com problema, com irritação, com problema pessoal, problema conjugal, problema de toda ordem, com raiva da política, porque ele não tem uma opinião formada que sai da média da população, porque a população sabe criticar e ficar indignada, mas eles não sabem se organizar para reestruturar essa bagunça, porque a gente não pode esperar que essa reestruturação dessa bagunça venha dos políticos, né? Pode vir de uma pequena parte deles, mas com uma grande ação da sociedade, não uma revolução badernária, né, e violenta, mas consciências que despertem e comecem a cada um tomar o seu posto e ter ideias brilhantes, né? E ter a coragem de dar a cara a tapa. Não, eu vou fazer isso. Então, muitas pessoas também que têm grandes encargos, até mesmo pessoas que se preocupam com questões sociais, tudo tem mais poder se for Deus que agir através de mim. Então, compreendendo isso, eu passo pela disciplina da alma, né? O meu ego passa a ser unificado com o self, que o self é para Jung, né? Para a religião, que é a centelha crística, é o eu divino em mim. Então a gente passa a ter esse amadurecimento que só traz mais alegria, mais felicidade, mais ação. E aí não tem como a pessoa não melhorar a vida dela e, em consequência disso, não melhorar a sociedade em algum grau. Então não é desculpa. Todo mundo que tem muita ocupação, muito encargo e muita responsabilidade deve conhecer um pouquinho sobre o conceito de mecânica quântica e um pouquinho dos ensinamentos de Joel Goldsmith, porque ele explica o Sermão da Montanha. Ele explica que a paz e a graça de Deus, né, a vitalidade, a saúde, o sucesso na família, no relacionamento, nos negócios, dependem desse estado de consciência, de não carência, ausência de medo e um aumento crescente de uma confiança em si mesmo, no todo, que é Deus, que nós estamos dentro dele, né, e na própria vida. Porque tudo não pode continuar como está. Uma transformação ia chegar. E não é promessa nova nenhuma, é uma promessa muito antiga, de milhares de anos. Só que agora ela está sendo explicada com propriedade, dizendo que a emoção cria a realidade. A minha emoção cria a realidade. Então, se eu tenho muita frustração com tudo que acontece socialmente, eu devo aprender a diminuir a minha frustração. Eu diminuo a minha frustração com toda a negatividade que eu vejo no planeta, melhorando minha compreensão, meu conhecimento, meus sentimentos.
E o que eu faço com a minha vida, como que eu melhoro ela, para em algum grau eu ser exemplo e começar a atingir o resto. Né? Como eu já disse aqui, a gente precisa de 1% da humanidade com esse nível de consciência desperto para transformar o resto do planeta. De 7 bilhões nós precisamos de 700 mil pessoas conscientes desse assunto, mas conscientes em alto grau. Elas precisam ter atingido a iluminação ou a transição espiritual? Não. Elas precisam estar praticando decididamente e alegremente a disciplina da alma. Imagina 700 mil pessoas. É um exército que o restante de 6.300 mil de pessoas não tem condição de ir contra. A força é muito maior. Porque aí a compreensão aumenta para outros e para todos os povos. Porque está explicando que todas as religiões sempre tiveram como base principal, como pedra angular, né? Só que sem fé de fundo emocional, sem crença num Deus externo. É a crença no Deus real. Então é a união entre a ciência e a religião, né? Acabando com a inação, né? É o início da compreensão no planeta Terra do que é unidade, é acabar com a ideia extinguir por compreensão intelectual e por amor, depois de algum tempo, esse conceito, entender esse conceito de unidade, e que não há dualidade, não existe mal em Deus. O mal é criação da mente humana que acredita em dois poderes, porque Deus nunca precisa combater o mal. Se ele tivesse combater o mal, ele já tinha destruído o planeta Terra. Então cabe a nós transformar isso aqui, porque Deus nunca vai nos destruir. Nós teríamos que destruir o planeta Terra todo. Então agora, da onde seria o começo dessa aula mesmo. Cada vez mais as pessoas começam a perceber que a libertação do medo, da insegurança, da necessidade e da pouca saúde não se encontra no reino da matéria. As guerras não acabam com a guerra. As aplicações não garantem segurança contra a falta. Aplicações da bolsa de valores, né? A medicina alivia as dores, mas não traz uma saúde verdadeira. Devemos extrair um poder maior daquele que é encontrado no corpo ou nos pensamentos humanos, que nos dê a felicidade, a harmonia e a paz, que são direitos nossos de nascença. Tal poder está disponível para todos, pois ele já faz parte de nosso ser. Na verdade, é a parte maior de nosso ser. Como um iceberg, que mostra apenas uma parte de si fora da água. Assim, os poderes humanos do corpo e da mente não representam senão uma parcela de nossos poderes e faculdades, que não são nossos, mas de Deus, são dons de Deus para nós. Então, mesmo no Velho Testamento, todos os grandes profetas, né, líderes religiosos, eles atingiram esse estado de consciência. Mas isso para antes de Jesus, para antes de 2000 anos atrás, só que o povo era tão chucro, tão ignorante, e tão violento, e tão sem fé, e tão preso aos prazeres mundanos, dizendo que é apenas uma questão de ponto de vista. Se divertir, fazer amor e ter dinheiro, com o ponto de vista do amor, né, do amor incondicional, de uma transformação social, não é pecado e não tem problema. É resultado da capacidade de cada um. Então cada um vive a experiência que quer, certo? Porque isso não prejudica ninguém. Só que esses do Antigo Testamento, todos os profetas que atingiram esse alto grau de consciência não tinham condição de passar isso para a massa. Moisés escreveu lá na pedra 10 mandamentos porque era a única coisa que dava para fazer com um povo tão ignorante. E quando ele desceu, estavam lá com o bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro, e todo mundo se embebedando. Não que beber também seja pecado, com moderação. Então o que acontece? Depois veio Jesus, explicou, e já faz 2000 anos, e a gente está na mesma até hoje. Porque Jesus virou bandeira para muitas religiões que fazem o povo aceitar ele na cruz, mas não tomar responsabilidade por aceitá-lo em suas emoções, que é agir de acordo com o Sermão da Montanha, palestra 5, né? Do Desmistificando a Mecânica Quântica. Então esses profetas mais antigos não tinham como passar o conhecimento para o povo, de um estado de consciência tão elevado, tão expandido.
Só que vários avatares foram vindo, né? Foi Moisés foi, Davi foi, né? Muitos. Buda, Krishna, Maomé, né? Todos os lugares do mundo, cada país, cada religião que tem a sua doutrina, a sua fé, teve um grande avatar, né? Cristo foi um deles. Todos tinham alto grau de consciência, só que Cristo sabia que ia acontecer tudo aquilo com ele, que ele ia parar na cruz, ia virar bandeira de igreja, ele sabia que isso ia acontecer, só que ele sabia que essa semente ia florescer, né? Que explicações maiores iam ser dadas mais na frente, para que fosse inegável reconhecer a onipresença de Deus, que é o tal do vácuo quântico, segundo a mecânica quântica. As forças da alma são mais reais e tangíveis do que qualquer poder material da natureza ou da capacidade inventiva. Elas trabalham num nível mais elevado de consciência, mas se tornam visíveis nas coisas chamadas de humanas. Porque dá para se perguntar agora, né? Mas como assim? Como eu manifesto? Como eu acesso? Que poder é esse da alma? Esse poder da alma é acessado pela paz, pela tranquilidade, pela compreensão da onipresença, pela segurança na vida, pela ausência de medo, porque tudo isso causa uma transformação hormonal, onde não vai existir os hormônios do estresse, vai haver produtividade e foco na vida. Se a pessoa tinha problema, ela começa a ter uma compreensão que os problemas dela começam a ser resolvidos, porque ela começa a soltar os problemas, porque quanto mais energia ela devolver para aquele problema com preocupação em cima dele, ela está alimentando aquele problema. E isso não é um trocadilho, isso é ao pé da letra. Ela está jogando uma energia psíquica, mental, em cima do problema e retroalimentando a existência do problema, porque ela se preocupa com o problema, porque ela não sabe como vai resolver o problema, porque nós estamos vivendo uma crise, porque tem muita criminalidade, porque tem muita droga, e a emoção do medo. A emoção do medo gera no inconsciente coletivo uma sobrecarga, uma egrégora negativa de pensamentos, de medo, de falta, de insegurança e até de fim do mundo. Que nem eu sempre, quando eu falo qualquer coisa que puxa para o lado do catastrofismo, a gente não está falando de catastrofismo. A gente está falando de como ele pode não acontecer nunca se a humanidade despertar para esse conhecimento. Porque até os desastres naturais, né, as intempéries naturais, tsunami, vulcão, terremoto, são causados da mesma forma que uma tempestade é causada pela evaporação d'água, as correntes de ar, né, e a condensação nisso, e chuvas torrenciais, e enchentes, etc. Os desastres naturais são consequência da psique coletiva carregada, o inconsciente coletivo, né? O medo, a desgraça humana, a maldade, a violência, a ganância, o orgulho, a inveja, a raiva, o não perdão. Mas como assim o não perdão? O não perdão de qualquer espécie. O preconceito de qualquer espécie, de qualquer tamanho, até do ser humano mais comum. Não precisa ser o bandido, não precisa ser o terrorista, não precisa ser o corrupto. Todos nós devemos ter a responsabilidade de enxergar em nós os nossos defeitos e aprender a transformá-los. Dá trabalho? Dá trabalho mesmo, porque o que não dá trabalho é continuar tudo do jeito que está. Só que é a única coisa que proporciona mudança real na vida. E não é uma coisa que, mas isso não explica, isso é teoria, isso aí é mais uma explicação esotérica. Não, não é. A mecânica quântica explica que tudo é energia, né? Que essas energias elas fazem trocas energéticas. Então, para a gente despoluir psiquicamente esse planeta precisa despertar para a compreensão, para a união dos povos, para a queda das fronteiras, para uma ação efetiva da ONU. Né? O ser humano tem que parar de brincar de viver no planeta Terra. Viver feliz não é brincar de viver. Brincar de viver é viver sem responsabilidade. Né? E viver feliz é transformar isso aqui tudo. Então é assim que atinge os poderes da alma. É expandindo consciência, compreendendo mecânica quântica, compreendendo a onipresença. Não preciso estudar uma biblioteca, são alguns livros, algumas palestras, trazer isso para o comportamento. Né? Por isso que chama curso terapia, totalmente para a vida prática. É acompanhar as aulas e trazer isso para a vida prática. Tem dificuldade, tem problema, reavalia. Compreende? Puxa, mas é eu que estou criando aquilo, eu tenho que dar um jeito para retroalimentar a situação. Como é que eu faço?
com as explicações psíquicas que estão sendo dadas neste curso, mas as compreensões sobre o entendimento do Sermão da Montanha, mecânica quântica, estados hormonais, a gente tem compreensão, dá para compreender. Né? Não são termos tão difíceis, a gente explica o mesmo assunto de várias formas, várias vezes, a aula é até repetitiva. As forças da alma agem sobre o corpo humano para produzir e manter a saúde e a harmonia. Permeiam todos os caminhos da vida cotidiana com influências protetoras e são fonte de suprimento infinito. Mas como esse cara fala de espiritualidade, ele fala de Deus, ele fala de suprimento infinito, existe vida material e Deus está em outro lugar. Como que é essa história? Não. Aqui é a terceira dimensão, uma das dimensões da espiritualidade. Então, para eu ter uma lei espiritual que valha na minha vida material, eu tenho que encarar a minha vida material como a própria vida espiritual. Então, o que sabota a fé humana em Deus é acreditar que vida material é uma coisa e vida espiritual é outra, para depois, algum dia, em algum lugar. Basta eu acreditar um pouquinho hoje. Só que se eu acredito um pouquinho hoje, eu não transformo nada na minha vida. Né? 10 ou 20% de fé verdadeira não causa transformação nenhuma, porque tem 80% de dúvida. É impossível. Então aqui é a própria vida espiritual. Né? Então é isso que a mecânica quântica explica. Existem dimensões. Tudo é energia, tudo é formado de átomos. O átomo gira quase a velocidade da luz. Então tudo que é matéria e orgânico é átomo em movimento, é luz em movimento. Por isso que já é vida espiritual. Matéria não existe. Matéria ou carne é o nome dado para a compactação nessa dimensão de tudo que é manifestado em terceira dimensão. Em outra dimensão é mais etéreo, a gente não tem consciência de como é, mas a gente sabe que a mesma lei espiritual que vale para qualquer dimensão vale aqui. Por isso que em dimensões inferiores, né, para alguns o inferno, para outros o umbral ou regiões umbralinas, tem sofrimento, porque lá a ganância, o egoísmo e a ignorância é maior. Porque as almas que se assomam nesses lugares, nesses depósitos, vamos assim dizer, elas são atraídas para lá eletromagneticamente quando morrem, porque ali se junta todo mundo, os gatos do balaio do mesmo saco ali, né? A farinha do mesmo saco junta nesse lugar. Então se tratava a pessoa na paulada na terra, vai parar lá, todo mundo com o pau na mão e ver quem pode bater mais, né? Mas aqui não está muito diferente disso. Né? As pessoas não se ouvem, as pessoas não se entendem, as pessoas não se perdoam, né? E todo mundo quer em Deus, mas existe uma... a gente não precisa chamar de guerra religiosa, mas uma divergência religiosa onde cada um quer a verdade só para si e cada um é um pedaço da verdade. E a soma de todos é a verdade maior. E quando isso for entendido, acaba poderio econômico, né? É descontrolado, acaba a crise, acaba a corrupção, acaba a violência. As pessoas deste mundo que são conscientes de sua alma vivem uma vida interior de paz, de contentamento e domínio, e uma vida exterior em completa harmonia consigo mesmas e com o resto do mundo dos homens, dos animais e das coisas. Estão sintonizadas com seus poderes da alma, e isto constitui sua unificação com toda a criação. Por que tem que ler de novo? Para a gente entender que todo mundo que decidir pode alcançar isso daqui, né? E a gente precisa de cada vez mais pessoas desejando alcançar isso daqui. As pessoas deste mundo que são conscientes de sua alma e vivem uma vida interior de paz, de contentamento e domínio. Bom, como isso é possível? Porque ela não se abate mais emocionalmente com a negatividade exterior. Ela compreende que tudo é onipresença, ela é manifestação da onipresença também, e que se existe alguma negatividade, ela não parte mais dela, depois que ela está em processo avançado de disciplina da alma, mas ela é manifestação das almas que estão inconscientes desse processo, porque cada um que tomar consciência disso, começa a desejar não ser mais o centro da manifestação da desarmonia em sua própria vida. Porque como que isso se procede? Esse negócio de alma, alma de Deus, a minha alma, o que é vácuo quântico? As partículas subatômicas são manifestadas de um negócio que chama vácuo quântico ou campo unificado. É uma energia onipresente, é infinita, eterna, existe
como pano de fundo de todos os átomos de todas as galáxias no universo infinito. Então tudo quanto é lugar que existe galáxia, existe bilhões, 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 né? No universo observável se estima que exista de 200 a 400 bilhões de galáxias. Mas se estima que há só 400 bilhões, porque não existe um telescópio potente para enxergar além, senão ele continuaria enxergando. E em todos esses lugares tudo é formado de átomos. E o átomo é constituído de próton, núcleo e elétron. A menor partícula do átomo é o bóson de Higgs, e ele é manifestado do vácuo quântico, que é uma energia só. Né? É como se a gente fosse imaginar que o infinito fosse o oceano, né? E as galáxias fossem as partículas de sal que existem na água. Então o que existe? Existe na verdade só água. Então o que existe na verdade? Só vácuo quântico, só a onipresença, o tal do campo unificado. Ele manifesta o bóson de Higgs, ele é uma energia só. Então ele decresce a sua vibração e salta o bóson de Higgs. E a natureza da existência do bóson de Higgs é entrar e sair desse vácuo quântico, numa velocidade altíssima. Ele decresce um pouco a vibração, vira um quark, que vira constituído do próton, do núcleo do átomo, e tudo gira quase a velocidade da luz. É manifestação do vácuo quântico. Então quem é esse vácuo quântico que manifesta tudo que existe em nós mesmos? É uma inteligência suprema que é puro amor. Porque se ela não fosse puro amor, qual seria o desejo de ela manifestar tudo que existe? Então quando a gente pratica a disciplina da alma, a gente está causando uma transformação hormonal no nosso corpo e trazendo amor da pessoa para com ela mesma, em suas emoções. Então ela começa a diminuir o estresse, começa a diminuir somatização física, psíquica e somatização afetiva, que é relacionamento, e somatização financeira, porque todo problema de ordem financeira é uma somatização, é um reflexo da consciência da pessoa. Ela pensa em carência, ela vai ter mais da carência. Ela pede porque ela não tem, então ela vai continuar não tendo, porque ela espera que algo venha do externo, e a mudança deve vir do interno. Então por isso que é alma. Então essa alma, que é o vácuo quântico, que é a alma de Deus, permeia os meus átomos e manifesta a mim mesmo, inclusive a minha própria consciência. Então a minha consciência é um pedacinho da consciência de Deus em evolução, até que um dia eu descubra que eu sou o próprio. Mas eu não sou o próprio e posso fazer o que eu quiser com os outros. Não, quando eu descubro que eu sou o próprio, eu só posso servir aos outros. Né? Porque é isso que Deus faz. Ele se doa para que tudo exista o tempo todo. Mas a pessoa então vai virar altruísta, né? Vai só fazer caridade. Não. Quando a gente aprende a doar em paciência e em compreensão, é a maior caridade que se pode fazer. Porque todo o resto do bem que frutificar da minha vida, que é a árvore que dá frutos, vai dar frutos para outra pessoa também. E a pessoa recebe, porque o fruto é compartilhado. Ela não vai ser uma pessoa, não vai virar uma pessoa que ela faz um voto de pobreza para ajudar a humanidade. Não é nada disso. Entender isso é sabotar o desejo de ter a experiência real de Deus. Porque é isso que sabota. As pessoas não desejam ter a experiência real de Deus porque tem medo. Porque Deus é um Deus que castiga, um Deus que pune. Então isso está então impregnado no inconsciente coletivo e nas crenças, em algumas crenças religiosas, que as pessoas têm medo de Deus. Deus deixa para ver quando eu morrer, porque agora deixa eu fazer o que eu posso aqui, porque se elas tivessem medo mesmo de Deus, elas não mentiam, não roubavam, não matavam, né? Não deixavam não teriam desavenças e mágoas, porque toda essa energia que é contrária a amor incondicional é contrária a Deus, por isso que causa problema, por isso que atrai mais do mesmo evento. Todo problema que chega até a vida da pessoa é uma experiência para ver se ela acorda. Acorda, meu filho. Porque ela emana o contrário, que é a natureza de Deus, que é amor. Quando ela emana o contrário, ela recebe mais daquilo. Eletromagnetismo, causa e efeito. Então se ela recebe mais daquilo, se um dia cair a ficha dela, ela começar a mudar comportamento, tudo que ela tinha de problema, o azar, né, eu sou azarado, começa a mudar na vida da pessoa. Só que ela tem que acreditar em si mesma, acreditar que pode. Não só assumir esse estado de consciência, mas assumir responsabilidades em crescer, né? Em desejar positivamente. Desejar positivamente, a pessoa precisa estudar, precisa expandir consciência, precisa trabalhar mais. Ela precisa compreender mais sobre as emoções, mais um pouco sobre política, né? sobre direitos humanos. Isso aí
tem que virar um conhecimento de base para a humanidade, e não só para os mais afortunados. Não, a base da pirâmide tem que ser instruída com essa informação. Porque se a gente não acabar com o sofrimento na base da pirâmide, não transforma nada. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito, e a partir daí deve-se manter uma constante orientação para o próprio interior, até que a meta tenha sido alcançada. Às vezes eu penso assim, né? Porque eu já li esse livro várias vezes, mas eu penso, como é que vai ser o próximo parágrafo? Porque eu não decorei, né? Lógico. Como é que vai ser o próximo parágrafo? O que eu vou falar agora, né? Mas aí eu falo um parágrafo que dura alguns segundos, e lá vem 5 minutos de explicação. Todos podemos ter acesso à alma. Nós podemos porque ela já está em nós, mais próxima que o nosso próprio fôlego, o próprio vácuo quântico que me manifesta. Se eu cultivo a disciplina da alma, estou entrando em fase com o vácuo quântico, que é amor incondicional. Estou transformando a minha personalidade e as minhas emoções. O desejo de... todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. Jaz porque jaz lembra a morte. Aqui jaz fulano da Silva. Então ela está lá, está viva. Mas a gente nem sabe que ela existe. Então para nós ela está morta. Só que para ela quem está morto somos nós, que sofremos e não temos acesso a essa paz, a essa tranquilidade, a esse estado de consciência. Então ela jaz lá no íntimo do nosso ser. É só procurar que já está lá e começar a cultivar. Quando eu começo a cultivar, começo a apaziguar o ego e as minhas frustrações diante da vida. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. Requisito para quê? Para alcançar esse estado de consciência. E o que são as realizações mais elevadas da vida? Primeiro, a experiência real de Deus. Só que para ter a experiência real de Deus, eu tenho que aplicar o desejo disso em todas as situações do cotidiano da minha vida. Essa é a lição. Não é para estudar sozinho em casa, não é para ler a Bíblia até decorar, é para compreender essa transformação emocional. Porque o que o Cristo disse, que descubra a verdade vos libertará, é o abandono por decisão individual irrevogável de compreender o abandono do sentimento de sofrimento. Quando eu compreendo que se eu abandonar o sentimento de sofrimento, o sofrimento acaba na minha vida, eu me liberto do sofrimento, eu liberto a minha mente, eu liberto a minha alma, liberto a minha vida. E me torno um agente transformador da sociedade, para libertar o planeta todo. Então como é que se liberta? Que verdade é essa que liberta? É soltar o sofrimento, é não sofrer. Toma o meu jugo. O teu fardo é pesado? Toma o meu jugo que é leve e suave. Jesus Cristo não sofreu. Ele se sentia constantemente em contato com Deus, por isso que realizava milagre. O tal do milagre é que ele sabia que a doença do outro era uma ilusão da mente dele, que acreditava no sofrimento. Acreditava em 2 poderes, no bem e no mal, porque quem acredita em 2 poderes acredita que o mal tem o mesmo poder de Deus. E que um dia Deus vai vir aqui acabar com o mal. Um dia. Mas quando, né? O mal deve acabar, Deus deve acabar com o mal na vida de cada um de nós por decisão nossa, de dar total poder para Deus. Dar total poder para Deus é me incluir nesse poder e não permitir mais o sofrimento, nem nas minhas emoções, nem nos meus comportamentos, nem nos meus pensamentos. Dá trabalho, porque nós estamos com o cérebro, 100 bilhões de neurônios, com as sinapses programadas de um comportamento social que nós adquirimos. Uma visão espiritual que foi passada para nós, de crença em 2 poderes. De que ganhar dinheiro é difícil, né, que um dia Deus vai vir na Terra, mas por enquanto a coisa é assim, né? E a indignação social com tudo que acontece de desgraça no planeta Terra, guerras, terrorismo, e a gente permite que continue assim. Os governos do planeta Terra permitem que a coisa continue assim. O exemplo disso é aqui o Brasil. Os próprios políticos permitem que o Brasil continue, né, nessa situação. A gente achava que não era tão ruim e tudo ia numa boa. Sabia que tinha um pouco de corrupção. Agora a gente descobriu que a podridão é muito maior. Que a podridão é praticamente generalizada. Porque primeiro a gente tem que pensar que é generalizada, para depois ver quem salva, né? Nós não estamos condenando 100%. Nós sempre existiu, né? Só que agora a gente está tentando ver quem salva. Levantou o tapete, né?
Só que não é só ficar assistindo isso, tem que ter uma nova Constituição, tem que ter uma reforma urgente do sistema fiscal, é amarrar o sistema fiscal com tecnologia para que nenhum real do dinheiro do povo seja desviado. É botar ordem, isso é totalmente possível. Existe inteligência, tecnologia, ciência e conhecimento intelectual no ser humano para isso. Administração, engenharia, economia, ciências sociais é para isso. Só que precisa de pessoas com muita coragem. Muita coragem. Pode falar. Um áudio uma vez, eu acho que me mandaram, um áudio escrito mesmo, que a questão da gente ver mais coisa errada. Porque se você entrar num lugar escuro, e você sempre entrou num lugar escuro, você não vê a sujeira. A partir do momento que há luz, você vê a sujeira. Não é que a sujeira não estava ali, você só não enxergava porque não havia luz. Com o despertar, não só o despertar, mas com essa mexida que está dando em tudo, só está aparecendo o que já existia, por causa de clarear. Exatamente. E as pessoas conseguirem enxergar isso aí isso na gente também. Sim, é catarse individual e coletiva. O que é catarse? Catarse é despertar. É o despertar da humanidade pelo sofrimento, infelizmente. Porque vai pelo amor, vai pela dor. Quando começa a ir pela dor, ele tem que descobrir que existe o amor, porque não tem outra solução. Então não adianta sair arregaçando tudo, né? Tem que ser com consciência. Tem que ser na linha do Gandhi, do Nelson Mandela, do Martin Luther King, mas com muita ação. Então é uma catarse coletiva, é catarse coletiva. Esse processo Brasil é catarse coletiva, porque a economia e o sistema político que nós temos é resultado da consciência coletiva de todos os brasileiros. Foram eles que os elegeram. E os elegeram por quê? E mesmo essa grande quantidade de políticos está lá tão mal formada e tão mal intencionada, por quê? Porque ela também foi mal formada. Eles fizeram uma pesquisa um tempo atrás, que publicaram em algum lugar, que não lembro onde, que 80% dos brasileiros, se tivesse chance, roubariam. E qual é o reflexo disso? Os políticos saem do povo. Então, se a gente não formar, desde do maternal, do jardim, do pré, e do primeiro grau e do segundo grau, pessoas que sabem pensar, isso aqui não transforma nunca. Isso não se chama inconsciente coletivo? Essa 80%, se pudesse, roubaria? Se é a manifestação do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo influencia, porque tem mais negatividade do que positividade. O que também é uma energia que existe, mas ela é uma ilusão planeta Terra. Porque Deus é amor, Deus é poder, Deus é o universo. Isso pega. Energia. Consciência. Só pega para quem permite, né? É que nem macumba, só pega para quem acredita. Senão a pessoa está imune a isso. Ah, tá, mas como é que eu fico imune ao... Vou dar uma boa notícia para você e para vocês e para todos no vídeo, né? Ser imune a esse inconsciente coletivo é questão de praticar a disciplina da alma, né? Tem outra saída? Não. Não tem outra saída, porque é por isso que a coisa piora. Ela piora para melhorar. Porque se continuar piorando, acaba tudo. Então todo esse boom de tecnologia, Facebook, Twitter, WhatsApp, não é para cultivar uma vida banal, é para divulgar essa informação massivamente no planeta Terra. É o despertar coletivo de consciência de todo o planeta. Porque todo mundo quer entender Deus, quer entender religião, do jeito dele, né? Ah não, me deixa, eu entendo do meu jeito. Não, a pessoa não pode negar que tudo é formado de átomos. Aí a pessoa vai falar, tá, mas e daí? Ah tá, então existe eletromagnetismo. Mas o que é isso? Não me interessa. Mas e daí? Ah, existe positivo e negativo. Tá, mas e daí? Então tudo que é atraído ou repelido em nossa vida é de acordo com aquilo que a gente emana. A gente atrai mais da mesma experiência. Então para atrair e manifestar, porque a gente não só atrai, né? Vem até a gente, mas é manifestação da consciência da pessoa. Então para atrair eventos positivos e tudo que seja de melhor, saúde, etc., tudo que é contrário ao que é ruim, desgostoso, doença e pobreza, carência, tudo que for o contrário é o que traz gosto na vida, é o que traz avanço para a sociedade, é o que traz organização social. É o que você manda carência, volta carência, né? Exatamente. Quando você está pedindo, é porque você não tem, porque está uma falta. Então se está mandando carência, vai voltar carência. Isso. Você está pedindo para quem?
Tipo, na Bíblia fala, pedir, crendo que recebereis, receberão. Pedir, Mas não, isso não é um pedido? não, se vocês pedirem, crendo que receberão, receberão. O sentimento tem que ser 100% de que você já recebeu. Quando você pede, você tem que sentir que já recebeu. E nunca mais pedir. Se você pedir de novo é porque você não recebeu. Como é que você vai sentir que recebeu se você vai pedir de novo? Então existe nas palavras de Jesus, né? Entre em teu quarto e ore em silêncio. Teu pai que vê no secreto te recompensará liberalmente. Então, se Deus é a onissapiência do universo, Ele sabe todos os meus pensamentos, todas as minhas necessidades. Então, o que é que eu preciso pedir? Nada. Eu preciso ter consciência dessa Mas está escrito para pedir ali. Não, olha, ali é uma explicação, né? Todos que pedirem, crendo que receberão, receberão. Porque é um passo do aprendizado. Depois que a pessoa aprender a pedir, sentir que já recebeu, ela nunca mais vai pedir de novo. Porque já explicaram para ela que Deus é onissapiência, sabe todos os desejos dela. Porque Deus está dentro dela, então não tem como Deus não saber as necessidades dela. Por isso que é totalmente contrário à natureza de Deus pedir. Pedir. Porque a gente pede por um Deus externo esperando que Ele nos dê que nem um Papai Noel. Então quem eu sou, só um instante, quem eu sou no infinito do universo? Eu sou o ponto do universo onde existe a interrogação, a dúvida. Para mim, porque cada ser humano é o centro do universo, porque ele é infinito. Então quando eu peço, eu sou o centro da manifestação da dúvida. Só nesta consciência aqui que não existe Deus, aqui existe a dúvida, a carência. Então eu peço. Eu peço por uma coisa que me permeia, não compreendendo que ela me permeia. Então se houver o sentimento de plenitude, tudo manifesta. Mas manifesta porque a pessoa não vai levar uma vida medíocre. Ela vai desejar transformar essa sociedade. Porque um que desperta não pode, ele não se conforma com o sofrimento do próximo, nem o sofrimento social. Então o problema de pedir é o desejo egoísta de querer para si que se dane os outros. Não interessa se o mundo... o mundo acho que um dia vai melhorar, mas oba, eu quero melhorar a minha vida. Não é bem assim. Se a gente continua julgando e criticando a sociedade, eu, o irmão, o próximo, seja ele quem for, nós estamos vibrando negativamente. Não está entrando em fase com o amor incondicional. Até nesse livro aí, Joel Goldsmith, ele fala que Deus não é seu servo. Então, uma passagem nós somos servos dele. Porque quando a pessoa pede, ela quer tudo. Ela quer ser servida. Espera aí que eu vou ver o que ele quer hoje. Cada dia tem um. Onde eu parei aqui? Um bom começo, é isso? Ou é todos podemos ter acesso? Vou voltar aqui. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser, porque ela é o próprio vácuo quântico. Então não posso ser a manifestação da dúvida. É a emoção que cria a realidade. Se houver dúvida, eu estou manifestando dúvida. Pode falar. E esse despertar pode acontecer com qualquer um, né? Com qualquer lugar, um. Qualquer um. Mesmo uma mata fechada assim, a pessoa está sozinha numa ilha assim, pode acontecer também. Pode. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Ele era filho de Deus, nós somos também. Não, mas só Jesus Cristo era santo, você é louco. Não, ele falava, vós sois deuses. Por que me chamais de bom? Bom é meu Pai que opera através de mim. Eu sirvo meu Pai. Somos igual. Só tem que assumir isso e praticar. Eu sou igual a Jesus Cristo? Nós somos em essências, nós devemos desenvolver essa consciência. E se nós não vamos atingir o grau de consciência da onipresença de Jesus e curar pessoas de centenas e centenas, pelo menos nós devemos atingir o grau de consciência em que nós façamos o máximo em nossa vida, e não o mínimo e nem o médio. Porque se eu for o mínimo e o médio, é o que eu estou oferecendo para Deus de minha vida, o mínimo e o médio. E oferecer o mínimo e o médio não chega perto. Tem que manifestar na totalidade do meu desejo de transformar a minha vida e de ser exemplo para os outros, para a sociedade. Porque aí cada pessoa com o seu dom, a sua capacidade, se ela tem alguma coisa, traz para ela indignação, que é um problema social, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com aquilo. Por mais que no começo ela não ganhe dinheiro, nenhuma consciência que se expressa fica sem retorno. Ela vai conquistar o espaço e o lugar dela. Ela não vai trabalhar de graça. Isso existe.
Existe para quem quer, mas se a gente falar que isso é regra, ninguém vai querer. O normal é o contrário. O normal é a prosperidade, a alegria, a vitalidade, a saúde, é o progresso da sociedade. Vou ler esse parágrafo direto para ir para o outro. As pessoas deste mundo que são conscientes da alma... Não, aqui embaixo. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. Toda realização elevada na vida, pessoal, profissional, ela tem que ter Deus junto, para que ela seja a certeza da concretização, porque tudo é possível aquele que crê. E não ter dúvida. E planejar, mas ter pouca ação. Planejar, mas não executar. Sonhar, mas não realizar. Sonhar, mas não iniciar. Não dar o start. Não dar o primeiro passo. Porque tem que dar o primeiro e o segundo e não parar nunca mais. Qualquer que seja o objetivo da pessoa. Então tem que se iniciar, né, com realizações mais elevadas da vida. É o primeiro requisito. E isso tem que estar... Deus em primeiro lugar... Mas Deus em primeiro lugar é a mesma coisa de eu colocar todas as minhas realizações no mesmo nível, porque é isso que vai me motivar na ação. Está tudo junto, é tudo uma coisa só. Então é acabar com a dúvida na própria emoção. Acabar com a dúvida na própria emoção começa a acabar com medo. Acabar com medo acaba com a insegurança, né? E acabar com a insegurança me torna produtivo, porque vai mudar toda uma realidade emocional, hormonal e psíquica. Então a pessoa não tem mais desejo, porque tudo que ela quer, ela conquista. Por que ela precisa ter desejos irrealizáveis? Desejos que causam sofrimento, se ela tem todo o poder para partir em busca do que quer? Isso está virando uma frase repetida já, né? Mas não significa entender infantilmente que todo mundo vai ficar rico, milionário. Mas significa que não vai viver a carência, a falta, o sofrimento e a dor. O resto é consequência do empenho de cada um. Qual é o empenho que a pessoa tem? É aonde ela vai chegar, né? O sucesso é do mesmo tamanho do empenho de cada ser individual. Com moral e com ética, lógico, né? Porque senão não dá certo. Leandro Carnal, vida sem ética dá mais trabalho. E a partir daí deve-se manter uma constante orientação para o próprio interior, até que a meta tenha sido alcançada. Orientação para o próprio interior é a atenção total nas minhas emoções, pensamentos e sentimentos o dia todo. O dia todo. E isso na vida de rotina. E o dia todo. Eu estou sentindo carência, é sofrimento, é frustração, é raiva. Toda hora a gente sente desconforto. É começar a analisar ele. Isso é adquirir inteligência emocional e maturidade emocional, né? Ô Sérgio, vai parar 9h20? Que horas são? 9h11. Tá. Eu li direito esse parágrafo anterior aqui, as pessoas deste mundo que são conscientes da alma, que tem uma frase aqui, né? Estão sintonizadas. Aqui, ó. As pessoas deste mundo que são conscientes de sua alma vivem uma vida interior de paz, contentamento e domínio. Mas isso vai sendo conquistado, tá? Mas chega. Quanto maior o desejo de conhecer sobre isso, mais que conhece, menos se manifesta a negatividade. E aí o progresso é exponencial. E uma vida exterior em completa harmonia consigo mesmas e com o resto do mundo dos homens, dos animais e das coisas. Estão sintonizadas com seus poderes da alma, e isto constitui sua unificação com toda a criação. A pessoa que vive isso, ela está a caminho de sentir a presença real de Deus em sua própria vida. Porque até lá ela já vive a disciplina da alma, tudo já melhora, porque ela já não emana mais negatividade, nem em suas emoções. Não acontece da noite para o dia, é um processo de aprendizado que vai sendo aprimorado. Mas quando ele é compreendido, não tem retorno. Não tem retorno. Assim, alcançaria o estado self e poderia receber energia cósmica, seria isso? A iluminação espiritual, sim. E a energia cósmica iria curar, né? Os pensamentos e sentimentos. A energia cósmica não cura. Quando a crença na doença some, ela não existe mais. A crença no sofrimento some, ele não existe mais. Some da emoção da pessoa. Some. Some.
Que nem você falou, uma pessoa numa ilha poderia atingir esse estado de consciência só se ela já fosse um ser com este conhecimento. Não tem como uma pessoa ser ignorante, ser agraciada com a onipresença em sua própria consciência se ela não compreende, se ela não tiver a abstração de compreender intelectualmente o universo, o amor. São conceitos. Conceitos são arquétipos também, né? A gente precisa de arquétipos abstratos para elevar o nosso grau de consciência. Mas isso não é contra o sistema? Contra o atual sistema, né? O atual sistema se perpetua porque a crença no bem e no mal é a dualidade. Tipo, mexe no status No status quo. Sim, muda. É uma total mudança de paradigma da sociedade. Total. Total. Só vai haver progresso, começa a diminuir criminalidade, começa a se fazer um trabalho com presídios, começa a se fazer um trabalho de esclarecimento da população geral a respeito desse assunto, a respeito de outros macroassuntos, né? Economia, política, economia, problemas sociais, para serem resolvidos, é dar foco, estabelecer grupos de estudo, grupos comunitários, é ação social organizada e inteligente, com amadurecimento emocional geral pela compreensão deste assunto. Por isso que eu não é exatamente questionar a atual psicologia, a psicanálise, mas explicar para eles e para todos os esotéricos e místicos que esse assunto deve ser compreendido, senão não existe mudança. Se cada um alcançasse esse estado, mesmo que inconsciente, por um dia, você acha que o mundo poderia mudar? Mesmo que a pessoa voltasse... Não tem como viver 24 horas desse estado de consciência e voltar ao que era antes. Não tem como. Como também seria raro atingi-lo diretamente em 24 horas. Pode acontecer? Pode. Mas mesmo que a pessoa volte para o sistema, fica uma parte do estado nela. É estar no mundo e não ser do mundo. Ela continua com esse estado de consciência e vira o agente transformador da sociedade. Né? Eu vou ver se eu vou ler mais alguma coisa, eu vou parar. Eu vou só ler esse que eu já li de novo, porque eu voltei nesse parágrafo anterior, que eu fui induzido a voltar nele, porque eu vi que ele explicava, né? Ó, e isto constitui sua unificação com toda a criação. Então você tem o poder de Deus agindo a teu favor, porque é você que serve Ele, para transformar a sociedade. Porque você já percebeu que transformou a sua própria vida. Você já confia, porque você viu que a sua vida transformou. E aí você vê o que você vai fazer com aquilo. Você descobre o seu dom, o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. É isso. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. E a partir daí deve-se manter uma constante orientação para o próprio interior, até que a meta tenha sido alcançada. Eu faço tudo para o externo, mudando o interno. Mas por que a minha orientação está voltada para o interior? Porque é lá que deve estar Deus, eu devo ser o vaso vivo. É lá que deve estar a paz e a confiança. E só cultivando isso é que é possível exterminar das minhas emoções toda tristeza, frustração, né, e sofrimento. Eu vou parar por aqui mesmo, porque eu já bati o olho no próximo parágrafo e ele precisa de muitas considerações, né? Vamos lá, Então, a gente termina a aula hoje por aqui. Algumas coisas se repetem, mas o esclarecimento sempre aumenta, porque elas se repetem porque é tudo uma coisa só. Então são várias... Explicar esse livro do Joel nas entrelinhas é explicar como que isso é possível. E é possível porque nós precisamos disso, nós precisamos transformar esse estado de consciência, essa questão da fé de fundo emocional, que é uma tremenda sabotagem na nossa sociedade hoje em dia, para que as pessoas comecem a resolver os seus conflitos emocionais. Porque, né, na medida em que se compreende isso, eu começo a resolver os meus conflitos emocionais em algum grau, com relação às frustrações do passado, preocupações em geral do presente e as ansiedades com relação ao futuro. Porque as ansiedades com relação ao futuro só vão se resolver na medida em que eu esteja consciente disso no meu presente, e meu sofrimento começa a diminuir hoje, agora. E aí eu vou deixar de lembrar do sofrimento do passado, porque ele não vai ser mais base de orientação
para minhas experiências de hoje. É uma quebra de paradigma. Pode fazer a última pergunta. Eu lembro que você disse sobre os 700 mil, que mudaria o mundo inteiro. Então, equivale a quantos, assim, para mudar exatamente como você disse? Tem que fazer uma matemática aí. Mas quando que nós vamos chegar nesses 700 mil? Existe uma responsabilidade individual para cada ser humano no planeta Terra em colapsar essa onda, colapsar essa realidade, criar essa realidade pela compreensão desse assunto. Que não é nenhuma invenção, isso foi o que todos os avatares trouxeram, foi o que Jesus Cristo explicou. Se não foi entendido Avatar também, né? agora vai ser explicado, até ser entendido. É a fé do grande mostarda, né? Cada um... Insistência e persistência nos objetivos. Não interessa como, vai acontecer porque eu vou fazer. Isso que todos que descobrirem o seu propósito devem ir fazer. Ir até as últimas consequências, com paz, com tranquilidade, com perdão, com harmonia, com alegria e com produtividade. Beleza? Boa noite. Muito obrigado. Felicitação, senhor.